Olá, boa tarde a todos os ouvintes e também a todos que estão assistindo aí ao vivo a Rádio Heliópolis. Está no ar o programa Vozes, Diversidade nas Ondas do Rádio. Começando aqui hoje, nesta quinta-feira, um espaço aí de diálogo, informação, cidadania e respeito à diversidade. Eu sou Celi Santos e ao meu lado está o Tom, o Arthur, para esse bate-papo aí cheio de histórias e reflexões e também muitas informações. Eu sou o Tom, boa tarde pessoal, eu sou aqui da UNAS, militante da causa LGBT, do movimento LGBT aqui de Heliópolis. É uma satisfação muito grande estar começando esse programa hoje com vocês. Esperamos que seja um espaço de acolhimento, respeito e muito aprendizado, onde diferentes vozes possam ser ouvidas e valorizadas. Boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Arthur, eu sou educador social, transativista e eu sou membro do movimento LGBTQIAPN+, daqui de Heliópolis e região. E a partir de hoje a gente vai estar todos juntos nessa quinta-feira, trazendo conversas importantes sobre diversidade, direitos humanos, cidadania e inclusão. Vozes, Diversidade nas Ondas do Rádio, é um espaço onde nós vamos falar aí uma parte fundamental, né, Tom? É uma parte fundamental da nossa sociedade, trazendo aí uma ampla gama de identidades e experiência dos nossos convidados que temos aqui hoje. E nós vamos conversar sobre desafios, promover a conscientização e fortalecer a valorização da diversidade LGBTQIAPN+, essenciais para garantir que todas essas pessoas elas tenham acesso igualitário e direitos a oportunidades, que é o que ainda falta muito. Sim, os nossos encontros serão todas as quintas-feiras, do meio-dia a 1h da tarde. A gente vai abordar diversos temas, como a história do movimento, os processos de letramento social, identidade de gênero, orientação sexual e expressão de gênero. Vivências e desafios enfrentados aí por pessoas lésbicas, gays, bissexuais, pansexuais, nessa sociedade atual aí que a gente está vivendo, né? Experiências e direitos de pessoas trans e travestis, além da intersexualidade e do respeito à diversidade corporal. É isso mesmo, Arthur, vem muita coisa por aí, muitos programas, vamos trabalhar muitos temas, entre eles a sexualidade, a invisibilidade social do espectro, na diversidade sexual. Vamos falar da juventude LGBTQIAPN+, seus desafios e a construção de espaços seguros. Vamos falar também de envelhecimento da população LGBTQIAPN+, o enfrentamento à etariedade. Vamos falar da cultura drag, expressões artísticas, interseccionalidades entre raça, gênero, sexualidade e o território. Também de saúde mental, bem-estar da população, direitos humanos, políticas públicas e acesso à cidadania. Vem muita coisa por aí, pessoal. Vem muita coisa. E hoje nós temos convidadas mais que especiais aqui no nosso primeiro programa Vozes. E nós queremos dar as boas-vindas a Cleide, presidente da UNAS, que é uma organização social que atua na promoção da inclusão, da cidadania, no enfrentamento às violências contra a população LGBTQIAPN+. Também temos a Lara Manuela, que também vai bater um papo bacana com a gente hoje, e a Gerohana, que está ao vivo aqui com a gente também, que é referência na luta aí pelos direitos da população LGBTQIAPN+, aqui em Heliópolis e na região, tá bom? A Lara Manuela, que também faz parte dessa trajetória de luta, contribuindo aí para o fortalecimento da cidadania, da diversidade e da garantia dos direitos em nosso território. Mas eu quero, em primeira mão, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a Cleide, que é a presidente aqui da UNAS, para falar um pouquinho dos projetos, dar as boas-vindas. Seja bem-vinda ao nosso primeiro programa. É um prazer enorme receber você aqui com a gente. Opa! Bom dia, comunidade de Heliópolis. E aí eu sei que tem um alcance maior, mas aí é para a nossa comunidade, essa rádio Heliópolis, que a gente está falando, né? Sim. A UNAS tem uma atuação tanto em Heliópolis, mas também na região, no Parque Bristo, Savério. Mas, enfim, eu acho que eu quero começar a dizer o seguinte, acho que saudar toda essa população, mas, enfim, saudar essa equipe. Parabenizar, Tom,
pela escolha. Que beleza a gente se reencontrar. É um prazer enorme estar de volta à Nossa, Rádio Heliópolis. Muito, muito. A gente já estava lembrando aqui, eu ficava, como é lindo, né, esse mundo, porque a gente acaba se encontrando, Sim, né? sim, Então, sim. estou muito feliz com essa equipe. Quero parabenizar você, Tom, pela escolha dessa turma aqui. Eu já estou vibrando com vocês, né? Vai ser um sucesso. Então, assim, é com muita alegria que eu estou aqui, sabe? Eu acho que é muito importante esse projeto. É fundamental esse projeto. A gente já vem um tempo atrás, esse movimento tão forte aqui dentro, LGBT, e não é qualquer coisa que a gente está fazendo hoje aqui. Sim. Celi. Então, é com muita alegria que eu sento aqui nessa cadeira. Obrigada pelo convite, porque está aqui, porque para a gente é muito importante a gente ter projetos que trabalhem diretamente contra a discriminação, qualquer discriminação. Sim. Então, a comunidade LGBT é uma comunidade que sofre muita violência ainda hoje. Em por mais pleno que- século, praticamente século 22, vamos falar assim. Pois é, com a pauta dos direitos humanos aí desde 1900 e bolinha, Exato. e assim, e esse projeto vem muito contribuir para essa união, para esse sentido de combate à violência. Então, é com muita alegria, né, que a gente foi atrás desse projeto. O pessoal de captação não está aqui, sentou uma turma para escrever a partir do movimento, né, e a gente conseguiu captar e está Sim. aqui hoje essa equipe, está aqui hoje o primeiro programa. Então, eu vim aqui hoje para parabenizar vocês, parabenizar a UNAS, que é essa organização que junta as pessoas, que a gente sabe que um sozinho, uma andorinha sozinha não faz verão, que a gente Exato. precisa de todas as pessoas e que nessa questão de todas as pessoas, a gente não pode esquecer ninguém. Com certeza. Eu acho que é disso que eu queria falar hoje para vocês. Agradecer, uma energia muito positiva para vocês começar esse projeto que inicia, né, hoje para essa e dizer Só o o seguinte: estamos junto, porque é isso. Heliópolis é uma comunidade que ela não deixa ninguém para trás. A UNAS é uma organização que trabalha dentro do Heliópolis há 52 anos e que não aceita nenhum tipo de violência, muito menos a violência em relação a gênero, em relação à questão sexual, em relação à cor da pele, enfim. Todos nós, todas nós, temos que ser contra qualquer tipo de discriminação, a qualquer tipo de violência. Tá? Então, Muito obrigado, isso aí. Cleide. Para a gente é uma satisfação enorme ter você nessa abertura, com essa energia, trazendo esse gás, toda essa energia maravilhosa que você tem, para a gente dar esse pontapé inicial aqui no nosso programa. Nós que agradecemos, eu agradeço muito, né, pela oportunidade, pelo espaço que a UNAS está abrindo aqui na rádio, para a gente cada vez mais fortalecer a nossa luta, né, luta por direitos, né, a gente quer ter o direito de existir, direito à igualdade, né. Então, muito obrigado mesmo pela sua participação. E de vez em quando pode se sentir convidada, pode estar aqui com a gente, contribuindo, que eu sei que você tem muita coisa para contribuir, e você já contribui nessa luta da população LGBTQIAPN+. Muito obrigado. Bom, vamos aproveitar, vamos dar as boas-vindas para o Gerô, que eu queria que ela estivesse aqui agora para me poder dar um abraço bem gostoso. Gerô, meu amor, você sabe que eu te amo, seja muito bem-vinda e dá as boas-vindas. A gente sabe da luta que você vem aqui enfrentando e dando esse exemplo de luta aí para todos nós desde sempre. Então, uma boa tarde, muito bem-vinda ao programa Vozes. Ativa o seu microfone para poder a gente conseguir te ouvir. Isso. Muito boa tarde a todas, todos e todes. Eu fico muito feliz de hoje nós estarmos com um projeto de volta de um programa, porque nós já tivemos um programa para discutir essas questões LGBTI. Lá um tempo que a sigla era GLS. Olha, não é que eu sou velha, viu Cleide? Que Cleide está aí do lado. Né? É porque eu sou desse tempo. E aí, hoje, ver um programa de rádio unindo a juventude, as pessoas de todas as letras,
né, da sigla, eu fico muito feliz. E que vai juntar todo mundo, porque juntos somos fortes. Não adianta dizer que a luta das trans é a luta das trans, a luta das travestis é a travesti, porque não tem diferença, mas acabam se criando diferença, né? A luta dos gays, né, dos homens gays, né, é tudo a mesma luta. É a luta para viver, porque nós estamos sobrevivendo e nós queremos viver. Então, muito obrigada por ser convidada. O Arthur me mandou, obrigado, Arthur, obrigado a toda a equipe, e me convidou, eu disse, mas eu não vou poder estar aí. Aí, imediatamente, você já falou, não, mas você participa remoto, mas nós precisamos de você lá hoje. Eu acho que isso também, de certa forma, é um reconhecimento à minha luta, porque todo mundo vai passar por aí. Nós temos temas que talvez eu não dê conta. Então, não vai ser eu. Pode ser que eu volte em outros programas para falar alguma coisa, mas é assim, né? Esse programa vai ser um programa de abertura. Vamos chamar a presidenta da entidade, que é onde está, representa, como que eu posso dizer, institucionalmente, né? E nós vamos chamar o setor de capacitação, de projetos, que é quem escreve os projetos. A gente vai às ideias e tem um setor que escreve, porque eu não sei escrever. Mas vamos chamar também uma pessoa fundadora de um movimento, uma pessoa que passou, que iniciou lá no início. E eu estou achando muito lindo esse programa. Muito obrigada. Contem comigo. O Tom, enquanto coordenador, você é essencial. Celi, Arthur, que maravilha ter vocês, viu? Estou muito feliz, muito feliz. A Celi ficou comigo, acho que mais de 2 anos na rádio, né? Quando eu era coordenadora. O Arthur fez parte da coordenação do movimento LGBT comigo. Temos uma vasta história. E a minha querida Lara, que contribui nesse movimento com tanta garra, com tanta dedicação e luta. Lara, você chegou, né? Era apenas ADM. E aí você cresceu, você estudou, concluiu uma faculdade de serviço social, né? Socioessencial. Você hoje é outra... Gente, Lara, você não tinha muito entendimento das coisas, porque era adolescente, né? E hoje você é essa mulher. Então, eu estou feliz com essas pessoas que eu estou hoje nesse programa. Muito obrigada. Bom, vamos dar então agora as boas-vindas à Lara, que também está aqui, vai participar desse bate-papo aqui com a gente hoje. Lara, seja bem-vinda ao nosso primeiro programa Vozes. Fala um pouquinho aí para a gente, um pouquinho da sua história, e para a gente poder começar esse bate-papo bem bacana aí. Tá ótimo. Boa tarde, eu me chamo Lara, eu estou na UNAS há 11 anos, né? Eu entrei com 18, estou com 30. Quando eu entrei, né, Gê, um beijo, obrigada, você foi muito importante, você sabe a importância do movimento, né, na minha construção. Eu estou muito feliz, né, com esse projeto, né? Nós, enquanto coordenação, a gente já vinha discutindo a importância da política, né? Da gente pensar um pouco de ter representatividades, ações, e o projeto ele vem para isso. Eu acho que ter o Maírto de volta, o Arthur, e esse projeto, você também, traz um grande enriquecimento para a gente, porque a gente já vem fazendo essas formações, pensando no que a gente pode avançar, né? E aí, quando a gente teve a resposta de que iria ser positiva, a gente ficou muito feliz. Eu entro na UNAS com 18 anos, na época auxiliar administrativa, passei por alguns projetos, né? Me formei em serviço social, sou assistente social. Atualmente eu já consegui concluir 2 pós-graduação, então eu tenho pós em serviço social e políticas públicas e eu tenho pós em serviço social e saúde. E sou coordenadora do movimento LGBT, né? O movimento LGBT, ele fez parte do meu fortalecimento enquanto pessoa, porque junto com esses 18 anos, quando eu começo a entrar na UNAS, eu estou passando por um momento que hoje tem nome, né? Que é a questão da identidade de gênero, mas na época eu não tinha entendido que eu estava passando por esse processo, porque eu tinha apenas 18 anos, e eu estava já transitando para a fase adulta, e aí o movimento ele foi fundamental para eu poder entender que o que eu estava passando não era nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de questão de saúde, era apenas a minha identidade, né? Eu costumo dizer que eu fui uma criança que não teve a própria identidade,
né? Porque automaticamente, antes da transição, foi outra pessoa, né? Tanto que eu falo que são duas vidas completamente diferentes. O que foi o Diego e o que é a Lara, que é completamente diferente. Eu não tenho problema nenhum de falar nome morto, então eu sou bem aberta nesse sentido. E eu falo que o movimento ele foi uma base fundamental para eu poder entender a importância dessa mulher e deixar essa mulher nascer. Porque, afinal de contas, ela estava ali comigo e com 18 anos ela, quando ela veio, ela já veio com tudo, né? Já veio. E eu falo que o movimento, além do fortalecimento, fez com que eu entendesse a importância dessa vida, né? Outro dia eu estava me perguntando, estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando sobre aniversários, né? Engraçado que antes de eu fazer a transição, para mim não tinha tanto sentido. Porque não era a minha vida, não era o que eu era de verdade, não era a minha imagem, não era o meu corpo, não era nada do que eu gostava. E é muito triste você dizer isso, né? E agora, com quase 30, eu celebro cada ano como uma vitória, não por mim, mas também pela comunidade, pelas mulheres trans que a gente sabe que precisa de oportunidade e que a nossa vida importa. É isso. Eu quero aproveitar, já que a gente já entrou nesse assunto aí, Tom, tanto para Gerô quanto para Lara, eu quero que vocês falem para a gente qual foi o maior desafio. Acho que sempre tem, né? Um maior desafio que vocês já enfrentaram. Vamos começar pela Gerô, por ser uma pessoa LGBTQIAPN+, né? E como essa experiência transformou essa trajetória de vocês. Eu queria primeiro a Gerô contar para a gente qual foi essa maior experiência, qual foi a dificuldade. Conta para a gente, Gerô, um pouquinho. Eu vou dizer para vocês uma coisa, que a UNAS salvou a minha vida. Eu venho para a UNAS, assim, mais precisamente, assim, para começar a entender, começar a participar da UNAS, em 1996, que teve a eleição, tinha eleição, né? Que tinha eram ainda duas frentes, e eu escolhi a frente que estava a Cleide, o João, Miranda, já era uma turma, né? Que era a UNAS, e que tinha outro grupo. E eu junto com a minha amiga Gabi, nós não era transicionada, nós éramos meninos gay naquela época. Então, nós fizemos a campanha, e parava as pessoas na rua, em frente do CCA Mina, em frente aí desse prédio que vocês estão, que era apenas um barraco, né? Maneira de dizer. E aí nós pegávamos as pessoas para votar, vamos votar ali, vamos votar no Chapa 1, João Miranda, como presidente. E aí eu peguei o gosto pela UNAS. E naquele mesmo ano, eu fiz meu aniversário. Aí eu pedi o CCA para fazer meu aniversário. E estava matando muito homem gay. E eu era uma das pessoas, foco, que era mais conhecida, que era mais... E aí, eu falei com o João Miranda, que era o então presidente, naquela época, Cleide era a tesoureira, ele era o presidente. E eu disse, João, eu não quero morrer. Rindo assim. E ele coçou a cabeça e não respondeu. Daqui a pouco ele me diz, vamos criar um grupo gays em Heliópolis. Então, eu era um menino gay, não quero o quê? Um grupo gay. E aí nós criou, e já em 97, final de 97 para 98, acho que um ano depois, nós criamos esse movimento. Então, é um movimento consolidado, é um movimento da entidade. A entidade salvou minha vida, criando junto comigo um movimento que não sabia do que era movimento, não sabia o que era gay, o que era... Não, só que era um período do GLS. Quem não era gay, lésbica, ou era jogado no simpatizante, ou no gay, ou na lésbica. Então, era complicado. Porque as pessoas me perguntavam como que era isso? Como que é isso? Então, chegava uma travesti e perguntava, mas cadê a letra? Cadê o T daqui? E aí nós falávamos, vamos lutar para ter o T. E eu me sentia bem, eu tô no G, eu tô aqui. Para mim tá ok. Mas chegava as pessoas e começava. E aí nós começa uma luta para ter as representatividades. Então tem gente que fala, essa sopa de letrinha é uma sopa de letrinha muito bem-vinda e que nós vamos ter mais. Nós vamos ter mais. Porque é a minha identidade. A minha identidade é T. Não é a G, não é a L, com todo respeito. E eu faço parte dessa luta com essas outras letras, mas a minha letra é T. Então, precisa entender. E para eu fazer com que as pessoas entendam isso, é difícil. Principalmente com as pessoas cis hétero, que são essas que perguntam,
Mas por que isso? Por que daquilo? Então, eu paro e explico por que disso, por que daquilo outro, né? Então, gente, foi uma luta, mas eu venho para a Unas uma pessoa, eu acho que eu era muito egoísta, despolitizada, e a Unas me faz eu ver a amplitude dessa questão da luta de classe. Me faz eu entender que eu era sujeito da minha própria história, que eu não era uma pessoa que tinha que lutar só por mim, mas que eu tinha que lutar por toda a comunidade, não só pela comunidade LGBT, que a luta não é só pela comunidade LGBT, só pela comunidade tal, isso, aquilo, outro, mas a luta é de classe. E eu preciso entender que eu tenho que lutar não apenas por uma sigla, mas eu tenho que lutar por todas e todos e todes que faz parte dessa classe trabalhadora, que a luta é de classe. Sem palavras, Girô. Agora, Lara, conta pra gente aí qual foi o seu maior desafio que você já enfrentou e um pouquinho da sua experiência, né, que transformou. Isso. Conta pra gente. Vamos lá. Eu acho que o passo mais difícil, eu acho que foi transicionar. Porque eu acho que a maior luta de uma pessoa LGBT, ela é consigo mesma. Seja ela você uma pessoa trans, seja você uma pessoa lésbica, uma pessoa gay ou bissexual, e etc, etc, etc. Né? Hoje em dia temos os etcéteras da vida, né? Eu acho que foi o maior desafio. Quando eu consegui entender que eu não gostava de nada masculino. Eu entendia aquela vivência, eu entendia que era aquilo, porém, eu entendia que aquilo não era suficiente, né? Então, eu acho que o maior passo, assim, eu acho que para mim foi o primeiro, que é aceitar que eu não era um menino. É entender e aceitar e acolher essa mulher que estava aí aparecendo. E foi muito profundo, foi muito diverso. Automaticamente você vivencia rompimento de ciclo com muitas pessoas, porque o preconceito contra trans, contra travesti, ele é muito intenso. Carregado a isso, vem a vivência de ódio contínuo. Se não é de um ódio contínuo, é do ódio velado. Se não é do ódio velado, são situações que aparecem. Então, até você conseguir ter essa consciência de classe, de que essa mudança também ela me traz um fortalecimento, mas ela também me traz essa violência gratuita, esse ódio, demorou para a ficha cair. Né? E eu falo que até hoje, todo dia é um caimento de ficha diferente, porque em muitos momentos, ser um homem gay era mais fácil do que ser trans. E detalhe, eu sou uma trans preta, eu sou uma trans retinta, então a violência ela é outro nível, ela está num outro lugar. Né? Não existe uma flexibilidade. Então, são diversas situações que eu tive que aprender a me defender. Muitas vezes de forma que eu não gostaria, mas muitas vezes necessária. Muitas vezes, de repente, você está num lugar e você é taxada porque você precisa ser forte, você precisa ter uma postura forte, porque senão te engolem. E fora o universo feminino, que por mais que a gente fale sobre as outras pautas do feminismo, a gente tem muita transfobia dentro do universo feminino. E a gente tem muitas violências que elas perpassam. Tem as violências gratuitas, tem as colocadas, né? Então, eu falo que o fato de ter transicionado, até eu entender que aquele desejo de identidade também me colocava num lugar de violência, demorou. É que tem a transição social também, Exatamente, né? Porque você perde pessoas, amigos. Muita gente falava com o Diego. Quando a Lara surgiu, já não falava mais. Muita gente tinha amizade com o Diego. Quando a Lara surgiu, já não tinha mais. Automaticamente, romper o ciclo é mais fácil do que manter. Então, você acaba vivendo muitos rompimentos. É um rompimento aqui, é um movimento ali. E fora as situações quando acontece, que até um ponto é Lara. Mas se acontece alguma coisa, eu traveco. E automaticamente essa família tá junto, né? Porque aí eu falo que minha mãe, ela não é mãe da Lara, ela virou a mãe da travesti. E automaticamente ela tá junto comigo dentro desse ciclo. A minha irmã não é a irmã da Lara, é a irmã da travesti, é a irmã do traveco. Então, assim, eu acho que o primeiro passo foi um passo muito difícil, né? Você aceitar, porque ele vem carregado de coisas que todo dia é uma surpresa. Todo dia é uma experiência muito intensa, muito violenta, e eu acho que o que transformou a minha história foi porque quando eu começo a minha transição, eu tô dentro da Unas.
sem muito entender o que estava acontecendo comigo e sem muito entender o que era política, porque até então, quando eu começo no movimento, eu venho participando e até eu começar a entender a importância dessas reuniões, a importância da efetivação dos nossos direitos e também me reconhecer nesse lugar, né? Demorou para eu poder entender também o quanto o movimento ele veio me fortalecendo. Tanto que eu contei com muitas pessoas, né? Eu contei com o Tom, com a Gerô, que também foi uma parceira muito grande nessa trajetória de poder me abrir, de poder falar, olha, a partir de hoje, tanto que o movimento ele faz parte quando eu escolho o meu nome social a princípio, né? Porque o meu nome é civil, mas a princípio o movimento LGBT ele vem nesse lugar, é Lara. E aí o movimento participa também junto comigo, mas eu precisei estar na UNAS. E assim como a Gerô trouxe, né, que salvou a vida dela, eu acho que também salvou, porque se tornou um espaço seguro para eu poder existir. E existir sendo trans no Brasil, sendo preta e retinta, não é fácil. Ser preta, trans e assistente social, piorou. Pós-graduada, piorou. Então, existem várias transformações, e eu acho que quando a UNAS ela promove esse espaço aberto e seguro para nós, me deixa mais feliz, me deixa mais segura com essa existência, né? Tanto que eu costumo dizer para muitas pessoas à minha volta que eu não sei se eu volto. Eu saio de casa, eu não sei se eu volto, eu estou exposta a uma violência muitas vezes que eu nem sei. Eu estou exposta a perigos, a situações e riscos que às vezes eu não nem sei. Né? Porque a UNAS está aqui, é um movimento, mas fora da UNAS eu continuo sendo trans, eu continuo sendo LGBT. E automaticamente as situações que eu passo ou que eu vivencio, elas continuam comigo, elas vão comigo onde quer que eu esteja. Porque a cor da pele também é um grande fator de violência no nosso Brasil. Eu queria fazer um adendo ao que você está falando em relação ao preconceito, que é meio que um preconceito invisível. As pessoas chegam até você e perguntam, mas você é o quê? Exato. Tá. Como assim? Você é o quê? Cara, eu sou a Celi, eu sou jornalista, eu sou locutora formada em rádio e TV, o que você quer saber? Não, mas você é o quê? A minha opção sexual não diz respeito a... Eu não tenho o que falar para você o que eu sou. Eu sou eu. Você é a Lara, eu sou a Célia, aqui é o Arthur, aqui é o Tom, a Gerohana. Para que você quer saber da minha opção sexual? Mas a gente vê que ainda existe esse preconceito invisível aos olhos de muitas pessoas que acham que isso não é preconceito, mas eu tenho isso hoje, sempre tive isso como um preconceito. Mas e você, o quê? Muito complicado, porque passei muito isso no começo. Né? Porque até então, até eu entender que eu era uma mulher, eu passei pela fase, né, que a gente fala que é um pouco da androginia dentro da identidade de gênero. Então era uma calça masculina e uma blusa feminina, ou uma blusa masculina e uma calça feminina, e os cabelos soltos, e todo esse processo. E o meu primeiro projeto ele foi um centro de educação infantil. Né? Hoje eu parando para pensar, quando eu vejo, eu acho até graça, mas na época eu não entendia um pouco da reação, porque era um choque. Eu saí de um jeito numa sexta-feira e eu cheguei na segunda-feira de outro. Então, automaticamente, eu também não tinha entendido que os espaços que eu estava iam ser movimentados junto com essa ação. E também é onde começam essas perguntas. Você é menino, você é menina? E automaticamente eu também não tive, né? Hoje a gente fala de recurso psicológico, recurso de apoio e tal, mas na época não existia isso. Eu fui me entendendo. Claro que eu tive muito a minha mãe, que sempre uma mulher muito forte, então ela me ensinou muito, olha, se você quer transicionar, você vai ter que segurar a barra, porque o mundo não é fácil. Então, eu tive muito... A gente teve muito essa conversa no primeiro momento, até eu conseguir passar. Mas aí você liga não só com isso, mas com uma exclusão automática. Você é vista para um lugar, mas para esse você não serve. Isso você pode, isso você não pode. Então, assim, automaticamente, o meu ciclo social foi desfeito. Eu costumo dizer que quem está hoje perto da Lara é porque realmente gosta da Lara, porque o preconceito que vem junto com a identidade de gênero, ele está à frente de qualquer questão qualquer questão minha. Arthur. Nossa, é que vai passando várias coisas, né? Eu conheço a Lara desde criança, e a gente conviveu muito, tanto em espaços religiosos, quanto, e fora deles. Quanto espaços fora deles, né? E realmente, ela vai falando, vai passando todas as cenas assim na minha cabeça. A gente falou também sobre as letras, né? A Gerô trouxe as siglas, né? GLS, tudo. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, uma breve fala,
Por quê? Às vezes as pessoas falam assim, por que LGBTQIAPN+? Por que não só LGBT+? A gente lutou tanto para ter visibilidade que hoje a gente apagar essas letras e colocar o mais no lugar, a gente está invisibilizando, a gente está retrocedendo. Então, quanto mais progresso a gente conseguir ter dentro da nossa luta, é para lá que a gente vai. A gente não vai aderir aos retrocessos. Então, vai ser LGBTQIAPN+, e é isso. Vamos aderir, acostumar, aceitar a palavra que as pessoas quiserem usar. E retomando aqui, queria fazer esse pequeno desabafo, né, até para quem está ouvindo. Ao longo dessa caminhada, agora para Lara e para Gerô, quais serviços, projetos ou pessoas foram importantes para garantir os seus direitos e fortalecer a luta de vocês? O que mais impactou assim vocês para que ajudasse na trajetória de vocês a existir? Lara. Posso? Pode. Recentemente, no nosso último encontro do movimento, a gente fez uma análise histórica, né, do surgimento do movimento social LGBT até os dias de hoje. E onde a gente fez um pouco de resgate de memórias das conquistas que a gente vem tendo ao longo do tempo, e foi nítido que o governo Lula foi o governo que mais trouxe visibilidade e reconhecimento de direitos para a nossa população. Junto com isso, nós fizemos também uma reflexão sobre como era visto a identidade de gênero anteriormente, a conquista que a gente teve em 2018, quando pessoas trans podem mudar o seu nome, podem mudar o seu gênero, que foi o que eu consegui fazer, mas que na época era visto como um transtorno, era vista como uma doença. Então, assim, a gente veio fazendo esse resgate porque é indiscutível, no sentido de garantia de direitos, que o governo Lula foi o governo que mais olhou para nós. Sobretudo, pensando no Centro de Cidadania, que é um serviço, né, não é um serviço público, mas é um projeto para pessoas trans que precisa, né, que assiste a nós trans. Porque eu e a Gerô tivemos sorte de encontrar unas, mas a gente tem muitas trans aí que precisam ter os direitos garantidos, estão em situação de risco, estão em situação de vulnerabilidade, estão em situação de extrema violência, porque a vivência LGBT, ela é, muitas vezes, para as pessoas trans, um ciclo de violência. Então, nessa análise que a gente fez do movimento, foi indiscutível que foi no governo Lula que a gente começou a ter os nossos direitos, né? A gente começou a ter mais, porque historicamente, quando a gente foi fazendo, foi nítido que a gente demorou anos para ter o reconhecimento de pessoas, casais gays ou homoafetivos, para o reconhecimento do casamento. Depois, para nós, pessoas trans, temos o nosso direito, né? Que até então a gente não tinha o direito de existir, porque é tão violento, né? Você ir para um serviço público, como já aconteceu comigo, e eu falar sobre o nome social, e aí eu ser chamada pelo meu nome morto, né? Ser chamada de Diego, e ponto, e como se fosse algo normal, sendo que eu coloquei como prioridade mudar o meu nome, né, no meu processo de transição, pela minha existência e pela minha dignidade. Então, o nome social também ele está ligado a isso, né? É isso. Gerô, conta pra gente aí um pouquinho dessa sua caminhada, ao longo dessa caminhada aí, as políticas públicas, os serviços, projetos, pessoas que foram importantes aí para poder garantir seus direitos e fortalecer sua luta. Como diz a minha amiga Lara, minha companheira de luta, Lara, e olha que a Lara pegou esse processo lá na frente. Eu já estava, eu já vinha nessa estrada, nessa caminhada há muito tempo. Que chega a primeira mãe da Lara, né, que já deu depoimentos do quanto esse movimento ajudou a ela entender a filha dela. Entende? Então, a mãe do Arthur, a mesma coisa, é uma pessoa que me abraça, sempre diz, olha, o quanto você gerou, e o movimento me ajudou para aceitar o meu filho, para acolher o meu filho. E eu fico tão feliz de ouvir isso, sabe? E eu falo, não sou eu, é o movimento, é uma entidade, não é eu só, tem um grupo de pessoas, tem, né, uma OSC, uma associação de moradores, um movimento dentro de tudo isso. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu venho sozinha, lutando sozinha, não tinha informação nenhuma, e eu encontro uma UNAS à minha frente. E que
sem saber se eu, que era um menino gay, não sabia nada que eu pensava que eu sabia. Você imagina a Unas composta por pessoas cis hétero. Esses é que não sabiam. Mas eles, em cima dos direitos humanos, me acolheram. Vem. Até hoje tem muita gente na Unas que me chama de o Gerô. E não a Gerorrana. E eu entendo, eu vou lá e converso. Eu falo, olha, a minha sexualidade é feminina. Não cabe o artigo O, mas sim o artigo A. Mas eu falo uma boa, porque foi pessoas que salvaram a minha vida. E tem outras e outras e outras pessoas na comunidade que ajudou a salvar a minha vida. Que me conhece há 40 anos, que eu moro no Heliópolis. 40 anos atrás eu cheguei em Heliópolis. E eu chegando em Heliópolis, eu estava marcada para morrer, por eu ser um menino gay que chamava de baitola. A baitola da minha favela não se cria. Mas eu encontrei a Unas. O principal grupo de pessoas que me acolheu, que salvou minha vida, foi a Unas. Eu nunca vou esquecer isso. E que daí, através da Unas, cria esse movimento e começa a vir pessoas de fora. E começa a me ajudar a construir os meus saberes, construir a minha luta. A minha luta não foi que eu já nasci com essa... Eu nasci entendendo que eu tinha direito, entendendo o que eu era, quem eu era. Apesar de ser um menino gay, mas eu dizia, eu não sou igual àquele, nem àquele, nem àquele. E falava dos gays que eu conhecia. Eu não sou igual a eles. Eu sou diferente. Eu sou uma menina. Eu não sou um menino. Que os homens gays, um homem gay. Eles eram os meninos gay. Eu era um menino gay, mas eu era um menino gay que eu me sentia que eu era uma menina feminina, que estava como um homem gay. Entende? Como é que é? Mas isso, a OSC me ajudou, a Unas me ajudou muito a entender isso e dizer, é isso. E nós estamos juntos. E acabou. Tanto é que a minha transição, Lara, todas e todos aí, demorou muito para acontecer. Eu me vestia final de semana feminino, na semana masculino. Então as crianças perguntavam para mim assim, Gerô, você é homem ou mulher? Eu perguntava para as crianças assim, que eu era gestora de CCA. E eu falava para crianças, o que vocês acham? Aí umas crianças falavam assim, eu acho que você é menina. Tem outros que falavam, eu acho que você é menino. Eu falo, tudo bem, não tem problema. Quando vem um prefeito de esquerda da cidade de São Paulo, junto com os movimentos, a luta, cria o Programa Transcidadania e o Centro de Cidadania, na época, agora é Centro de Referência. Cria. E aí, a Unas vai, através do movimento, né? Também através do movimento, olha a fortaleza do movimento, vai ser convidada a gerir o segundo centro, que era aqui em Santa Amaro. Então, quando a Unas vai falar, Gerô, não tem como não ser você a coordenadora. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer uma coordenação de um centro que não existe? Eu vou ter que... Gente, o que eu vou fazer? Aí, vamos criar um plano de trabalho. Eu falei, pronto. Como é que vai criar um plano de trabalho? Aí eu sento com o setor de projetos, sento com a executiva, e vamos criar. E nós criou. E aí, estamos com um centro de referência da Zona Sul. Há 10 anos nós fizemos aniversário, passamos para 11. Em abril nós fizemos aniversário de 10 anos. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando eu venho para cá, eu encontro as manas, travestis e transexuais. E elas me dizem assim, Gerô, isso que você faz, minha amiga, tá errado. Quando as crianças perguntar para você, você é menino ou menina? Você é uma mulher? Falo, mas você representa muitas trans e travestis que não tá no seu cargo, que não tem a luta, que não tem o entendimento que você tem. Então você é travesti ou você é transexual? E eu ali falei, não, eu sempre fui travesti e eu sou travesti. Que não tem diferença. A questão é política, não é... trans é a mesma coisa travesti. Travesti é homem. Mulher travesti e mulher transexual é mesmo. Não tem problema. Se falar Gerô é uma mulher travesti, é uma mulher trans, E aí eu começo a entender que realmente é. Eu hoje, quanto coordenadora fundadora de um movimento, eu hoje, quanto coordenadora, né, de um centro de referência, eu represento toda a comunidade.
Hoje eu represento toda a comunidade. Mas a minha identidade de gênero, a minha letra é a T. Eu sou travesti. Então, quando pergunta para mim hoje, você é uma mulher, eu falo, o que você está vendo aqui, meu amor? Olha aqui, olha esse corpo. Olha isso aqui. Você está vendo o quê? Um homem ou uma mulher? Ah, não, você é uma mulher. Então, essa pergunta cabe? Nunca mais a pessoa me pergunta isso. Mas eu falo uma boa, dando risada. Por quê, Lara? Se eu também, eu não acordo o nome morto, viu? Eu sofri muito com aquele nome morto. Então, para mim, é uma página virada. Não, quando alguém fala meu nome morto, eu fingo que não estou escutando. Aí a pessoa vem cá e abrevia o nome e esquece o nome morto. Aí eu vou lá e oi. Aí eu já chamo aqui no cantinho. Olha, esse nome aí não é eu, não. Nunca fui eu. Não me pertence. Mas, porém, eu entendo que eu tive uma luta. A minha luta começou com aquele nome morto. Aquele nome morto foi que me projetou ao território nacional, não só Heliópolis, não só São Paulo, mas ao território nacional. Então eu entendo que muita gente ainda vai me chamar pelo nome morto. Que muita gente ainda vai me chamar. A nossa criação é para ser racista, machista, sexista, LGBTfóbico, é para ter todos os preconceitos. Olha para você ver. Você acredita que no Brasil ainda tem escravos? Então, por isso eu entendo quando as pessoas me refere com o pronome de ele. Mas eu tenho certeza, eu me conheço, eu sei que o meu pronome é ela, dela. E que eu sou feminina, que eu sou do sexo feminino, que eu sou a mulher travesti. E eu não sou, entende? Mas eu não vou brigar. Eu vou numa boa, conversar, falar, ô meu amor, ô minha vida, olha, vamos olhar aqui, vamos dar uma olhada. Entende? Eu acho que a gente começa a fazer, porque se o Brasil foi criado, se o mundo foi criado, onde o sexo biológico é o mais forte, que ainda é até hoje, que ainda é, e é colocado no meio social. E eu vou brigar. Não. A minha luta é um pouco mais silenciosa de trazer, como nós trouxemos a Lara, que trouxemos o Tom, que trouxemos o Rafael, que trouxemos o Cláudio, que trouxemos um monte de outras pessoas para nós, Kátia Mendes, para nós, Arthur, né? Para a gente englobar essa luta. E lutar para que as pessoas me respeitem com o gênero que está aqui, não que está biologicamente falando. Tom. Gerohana, é sempre um prazer escutar você. Acho que você traz a essência, né, do que a gente está se propondo a fazer aqui nesse programa, que é ouvir histórias de superação. Os desafios são muitos, e ouvir vocês, nos ouvir, né? Eu também faço parte dessa comunidade, que também trazemos superações, né, dentro da comunidade. Lara, eu vi esse seu processo desde o início, eu acompanhei. Eu estava na primeira reunião do movimento que você chegou, tímida ali. No primeiro cabelo. Arthur também, então é muito gratificante ver esse desenvolvimento, assim, e esse empoderamento que vocês trazem, né, dentro da nossa comunidade. Para finalizar, acho que passa muito rápido o tempo, pessoal. Muito rápido. Passa muito rápido. E antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta, né? Cada uma do seu lugar, Cleide no lugar de pessoas que lutam, né, pela causa, que está aí desenvolvendo projetos sociais na comunidade, enfim, na cidade, no país, eu acho. Lara também do seu lugar, Arthur, Gerohana, que aqui nos assiste. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que ainda estão lutando nesse processo, que ainda enfrentam preconceito, desafios. Então, queria ouvir vocês um pouquinho o que vocês têm a deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, nossos ouvintes, e sobre essa luta e essa história de superação. Lara. Vamos lá. Eu acho que a mensagem que eu deixo acreditem nas suas vidas. Eu acho que é fundamental. Eu acho que em tempos em que a saúde mental está sendo o maior baque na população, mas sobretudo para a população LGBT, eu acho que acreditar na sua própria vida é o primeiro passo.
para que a gente consiga refletir sobre a importância da garantia de direitos, porque é tanta violência, é tanto descrédito, é tanto lugar de violência que às vezes esse lugar de acreditar em si, ele fica esquecido. Então eu acho que esse é o primeiro passo, eu acho que é isso que eu deixo. Cleide. Eu estava pensando, bom, primeiro agradecer novamente por estar aqui. Estou com muita esperança desse projeto, claro, dialogar com mais pessoas, é isso que na verdade a gente precisa. E eu deixaria o seguinte: bom, eu sou nordestina, vim para São Paulo tentar a sorte, minha família. Moro aqui desde os 7 anos de idade, aqui em Heliópolis. Aqui que eu criei meus filhos, estou criando meus netos, nessa comunidade, nessa organização que acredita tanto nas pessoas. Venho de uma época, quando eu nasci, o país estava na ditadura. Verdade. O nosso país, se a gente olhar a história do nosso país, tem muita crueldade, que já escravizou pessoas por conta da cor da pele, já acreditou que a pessoa não era pessoa, era objeto. Eu venho da época que, por exemplo, quando você tinha 18 anos, você já era titia, porque 14, 15 anos já tinha que casar com um homem, e era o homem que ia suprir. Então, eu quero dizer o seguinte, eu venho de um lugar de muito preconceito, de muito sofrimento, né? Venho de um lugar que, por exemplo, sou nordestino, ser pobre é qualquer coisa, né? E essa organização me fez ver que, por exemplo, eu tenho que existir, eu não posso me calar, né? E o que eu diria é o seguinte: nós somos seres humanos, nós viemos nessa terra para exercer o poder da vida, né? E ainda bem que eu tô com meus 63 anos, né? E hoje preconceito é crime. Então, sair de lá, que se podia fazer uma coisa com qualquer um, podia se matar, podia se, enfim, qualquer coisa, porque você era diferente, você tem um jeito de se relacionar, um jeito de ser diferente. Então, para mim, é uma vitória muito grande estar aqui hoje e a gente poder ter esse projeto, dessa história que a Gerô conta. Nós tivemos que convencer muitos pais e muitas mães que as pessoas que estavam lá cozinhando ou que estavam lá no administrativo, elas podiam ser quem elas quisessem, porque elas eram profissionais e estavam fazendo a tarefa dela, né? Então, o que eu deixo é o seguinte: nós precisamos de todas e todas, todas e todes nessa luta, né? E aí cabe cada um de nós fazer essa diferença, acabar com esses nossos preconceitos, sabe? Isso que a gente traz, porque todos nós somos cheios de preconceito. Então, acabar com esses preconceitos. E a gente só acaba com o preconceito quando se exerce a lei e a gente tem esses espaços de diálogo, né? Então, quero parabenizar vocês, dar boas-vindas, sucesso para esse projeto e para essa comunidade lá atrás que a Gerô falou que eram assassinadas, ainda bem que não é mais assim. E a gente tem que trabalhar para o mundo não ser mais assim. Não dá para ser desse jeito, você tem que ser dessa forma, desse jeito, né? Então, era isso que eu deixaria. E para nós ter a luta reconhecida, ter os direitos garantidos, a gente precisa estar todo mundo junto. Todas Gerô, e todos e todes. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada. Gerô. Nossa, fala forte das minhas companheiras, Cleide e Lara. Muito obrigada por isso. Eu me sinto muito acolhida com a fala de vocês. Eu venho de um tempo também que quando eu entro na UNOS, a UNOS não tinha gay, não tinha lésbica, não tinha muito menos travesti ou transexuais. E houve uma resistência muito grande. Então, quando eu vejo que nós temos um movimento dentro da UNOS, que nós temos um dia do movimento, que é lá em agosto, que está chegando, a Semana de Direitos Humanos, a abertura é um encontro com pessoas LGBT que trabalham na UNAS. Aí você faz um encontro, você conta 80 pessoas dentro da sala.
E eu ali no meio, perdida no meio desse povo todo. E quando eu chegava, eu era um destaque, eu não tinha ninguém LGBT, só tinha eu. Então, quando eu vejo, e o João Miranda, que então presidente da UNAS, naquela época, que é o nosso presidente de honra, ele dizia, a gente só quebra o preconceito vivendo com as pessoas, né? Então, a Gerô vai ficar aqui. A Gerô vai ficar aqui, que ela vai... E aí vem tudo isso. Então, eu com esse programa, eu estou me vendo lá atrás. Como é que foi? Então, eu não quero ser a última bolacha do pacote, mas eu quero que respeite a minha história, respeitar a história de todo mundo. E eu sou muito grata por tanta gente que vieram para estar nessa luta. E aí eu vou dizer a vocês uma coisa, gente. Eu só quero deixar que a palavra que eu deixo de ordem venha para as trincheiras da luta, não apenas para a população LGBTI, mas para todos nós da classe trabalhadora. Nós temos, são 7 movimentos. Desde o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento de mulher, sabe? Tudo. Então, venha para os... Juventude, venha para os movimentos que nas trincheiras da luta é que a gente se encontra. É que a gente amplia as políticas públicas. É que a gente dá eu estou aqui. Olha, me escuta que eu estou aqui. Eu tenho o meu pensamento. Eu tenho a minha opinião. Então, venha. Não é obrigado as pessoas LGBT e participar apenas do movimento LGBT. Não é obrigado as mulheres negras participar, ou homens negros, pessoas negras, participar só do movimento negro. Não é obrigado as mulheres cis, ou mulher transexual, ou mulher travesti, participar, ou mulher bissexual, participar apenas do movimento de mulher, ou do movimento LGBT. É muito movimento. Eu só convido vocês, vem, porque a luta inicia como luta de classe. E aí, quando ela está na luta de classe, você entendeu que tem que lutar pela nossa classe, aí você vai para o seu segmento. O meu segmento que eu encontrei foi o LGBTI. O movimento que eu encontrei foi o negro. O movimento que eu encontrei foi o de mulher. É isso. Então, venha toda a comunidade, venha toda a região, venha todo mundo, todos e todas que quiser lutar. Porque, olha, gente, eu vou dizer para você uma coisa. Nós não temos nada. Nós não temos nada. São Paulo está na linha de frente de todo o Brasil, porque tem programa Transcidadania, porque tem centro de referência, porque aí, gente, mas isso é tudo um decreto. Ou isso é tudo não é política pública, é um programa de governo que tem que se transformar em política pública. E os outros municípios do Brasil que não tem nada. E que as pessoas continuam morrendo. Estou dizendo que continuam morrendo, mas em São Paulo também morre muita gente, viu? Não é diferente, não. Mas eu estou dizendo que São Paulo ainda tem. Foi criado por um prefeito lá de esquerda, lá atrás. Mas tem. E aí, gente, nós temos que juntar para nós lutar para que isso vire política pública e todos os municípios do Brasil tenham Transcidadania, tenha centro de referência e que tenha política pública para a nossa população. Nossa população é muito grande. E nós não podemos continuar lutando um de lá, um de cá. Tem que juntar para lutar. Aí a gente tem mais oportunidade de salvar vidas. Muito obrigada. Tom. Acho que é isso, Celi. Vamos agradecer todo mundo. Vamos agradecer. Que contribuiu com a gente. Lara, muito obrigado pela sua participação. A Cleide Gerohana. Acho que essa é a ideia do nosso programa. A gente está fazendo essa abertura hoje, mas vem muita coisa por aí. A gente vai realizar também ações no território de Heliópolis e a gente também vai anunciar essas ações aqui. Muitos convidados também que participarão com a gente. Quero agradecer ao Badega, aqui da Rádio Heliópolis, que propiciou esse momento aqui para a gente, pessoal da comunicação, da UNAS. A gente está transmitindo hoje aqui no Facebook da Rádio Heliópolis e em breve também a gente vai começar a transmitir no YouTube, para que tenha uma acessibilidade maior para todo mundo. Acho que é isso, Célia. Agradecer aos ouvintes também. Sim, aos ouvintes, todos que participaram aí, o pessoal que está também participando com a gente na live, né? Agradecer. Próxima quinta-feira, Arthur, Tom,
Ao meio-dia estaremos aqui de volta, né, no programa Vozes, Diversidade nas Ondas do Rádio, trazendo aí novos convidados, como o Tom falou, novos temas e novas histórias. Você também pode acompanhar as ações da UNAS e participar dessa construção coletiva aí em defesa dos direitos humanos, da cidadania e da diversidade. Arthur? Chegou aqui no meu ponto, para a gente não esquecer de falar também das plenárias, né, do nosso movimento, para quem quiser participar. Boa. Vocês querem falar aí, Lara, Tom? Agradecer também ao Naldo, pessoal, que está fazendo a interpretação de Libras aqui com a gente, né, para cada vez mais a gente trabalhar com acessibilidade também. Pode sim, fica à vontade, Lara. Eu acho que primeiramente agradecer, né? Agradecer estar aqui, agradecer esse projeto. Eu acho que foi muito importante a gente estar aqui juntas. Eu acho que fortalece a nossa luta quando a gente dá voz a ela. Nossos encontros do movimento LGBT acontecem todo terceiro sábado, das 9 ao meio-dia, aqui na sede da UNAS, né, na Rua da Mina 38. E estão todos convidados. Geralmente a gente já tem o nosso grupo, onde a gente faz a divulgação, a gente manda. E assim como a Gerô trouxe da importância da luta do movimento, eu acho que também eu quero deixar aqui a reflexão de que você não precisa ser LGBT para você poder participar desse movimento. Então é importante também que as pessoas se abram para poder também conhecer as pautas do movimento, porque dentro do nosso movimento a gente aborda muitas questões, e as pessoas cis normativas que entram e que acompanham o movimento, elas saem com muito mais consciência sobre coisas que não são discutidas em outros lugares, conseguem tirar suas dúvidas e, claro, nos fortalecer e se fortalecer nessa luta. Sejam mais, né? Nessa luta junto conosco. Exatamente, sejam mais. Muito obrigada, gente. Bom, Tom, Gerô, agradecer aí pela sua participação. Eu quero agradecer também vocês pelo convite, por lembrar do meu nome, quanto eu me sinto muito lisonjeada de ser convidada para o primeiro programa de vários que virão, né? Que nós temos muita gente boa na nossa comunidade, para trazer discussões e entendimento para a nossa população. Que bom que vocês me convidaram, e que bom que nós temos tanta gente para contribuir, né? E que bom que nós voltamos um programa para falar da voz a essa comunidade, né? E aí, Lara, você muito bem disse, é que dos pilares do movimento é fortalecer não é ensinar nada a ninguém, é fortalecer as professoras e professores, as educadoras e educadores, para que eles combatam o preconceito, a LGBTfobia lá no CCA, na creche, na escola, porque é lá que acontece. E lá nós, o movimento, não pode ir lá todo dia. Nós não estamos lá no dia a dia. Mas se eu tenho uma professora, um professor, uma educadora, um educador, que participa do movimento, que vem aqui buscar como diz o nosso João Miranda, beber água dessa fonte, entender como é que vai entrar, como é que vai mediar esse conflito, ela faz a diferença na vida de uma pessoa, na vida de uma criança, na vida do adolescente, ela salva a vida. Então, por isso que uma das vertentes é isso. Então, está aberta. Você, pessoa cis-hétero, homem cis-hétero, mulher cis-hétero, e toda a população, todas as comunidades, venha ouvir, venha participar de um encontro, como diz a Lara, terceiro sábado de cada mês, das 9 ao meio-dia. Não precisa ver, eu vim aqui, mas eu não vim como integrante. Eu não sei, eu vou vir ouvir. Então, vem ouvir. E aí eu convido todas as comunidades, todos os colaboradores, todo mundo que estiver nos ouvindo. Então, falem para outras pessoas que é importante estar no movimento. Se vocês vieram, me der como que eu disse, a honra de vocês virem para o movimento LGBTI, estamos aqui de braços abertos. Bom, nós queremos mais uma vez agradecer a todos os nossos convidados. Agradecer o Lucas também, que está registrando tudo aqui e transmitindo no Facebook hoje. Sim. Para encerrar o nosso encontro de hoje, a gente vai encerrar com música. O nosso bate-papo hoje nós vamos encerrar com música.
E é uma música que vem muito além, a música do Lulu Santos, Toda Forma de Amor. Muito antes de assumir publicamente a sua orientação sexual, o Lulu Santos já cantava uma mensagem que atravessou gerações, Toda Forma de Amor. Tornou-se aí um símbolo de respeito às diferentes formas de amar e continua emocionando até hoje as pessoas de todas as idades. E a música celebra a liberdade, né, de amar sem se prender a padrões ou expectativas que a sociedade impõe. E ela lembra que todas as pessoas merecem respeito, dignidade e o direito de viver o amor de forma livre e verdadeira. É isso aí, a mensagem continua muito atual. Ela reforça que respeito, igualdade, aceitação são fundamentais para construirmos uma sociedade mais justa, humana e inclusiva. É isso aí, gente. Até a próxima quinta-feira, ao meio-dia. Muito obrigado a todos. Até lá. Tchau, tchau.